Olá meninos, professor Diego Vitelli falando. Nós vamos dar sequência então ao nosso conteúdo programático, verificando agora, vamos entrar agora na parte de fisiologia humana. Então, quando eu penso em fisiologia humana, em outras palavras, é falarmos dos principais sistemas humanos. Lembra muito bem, a primeira coisa que você precisa tomar bastante cuidado aqui é o que de fato representa um sistema, né? Isso é um conceito básico da biologia e toda vez que você pensa naquela organização do corpo humano, o que você percebe? A menor porção viva do teu corpo é uma célula, ok? Lembra que o conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão e os órgãos trabalham em parceria para que ocorra a constituição de um sistema. Então, repara muito bem, atenção por favor, que é muito do que você percebe nessa imagem. Ó. Verifica que o sistema digestório, que é o primeiro sistema que nós vamos estudar, ele é composto por uma reunião de órgãos. De fato, eu noto que é um conjunto de órgãos que trabalham em parceria para realizar uma função. Todo o sistema, repito, 301 e 302, representa sempre uma reunião de órgãos, um conjunto de órgãos que trabalham em parceria para que ocorra uma função. Dito isso, quando verificamos especificamente o sistema digestório, o que verificamos em relação a isso? Atenção, por favor. De fato, verifica que o sistema digestório ele representa, sim, uma reunião de órgãos. Está aqui, ó. É um conjunto de órgãos. Um conjunto de órgãos, Diego, que trabalham em parceria para quê? Atenção, a primeira função que eu percebo é o processo de digestão. A primeira função dos órgãos que compõem o sistema digestório humano é atuar no sentido de garantir o fenômeno da digestão. Diego, o que representa uma digestão? Toda digestão, você percebeu, não interessa o assunto da biologia, você percebeu a palavra digestão? Toda digestão indica sempre uma reação de quebrar. É você quebrar o alimento. É você transformar uma macromolécula de alimento em micromoléculas de alimento. É converter, portanto, 301 e 302, moléculas grandes em moléculas menores. É você me diz assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Não esqueça que essas micromoléculas vão precisar entrar nas tuas células e, para tanto, eu preciso previamente quebrá-las. Assim, observa muito bem, macromoléculas, como você vê nesse esqueminha, ó, formada por moléculas menores, vermelhas, amarelas, marrons, azuis, verdes. Essas macromoléculas, quando sofrem processo de digestão, a macromolécula, entenda, 301, 302, a macromolécula é o todo. Então, quando essa macromolécula passa por um processo de digestão, veja, vou transformar no que? Em micromoléculas. Observa que realmente uma molécula que era muito grande foi convertida em moléculas menores. Além disso, nós percebemos também que essa digestão ela pode acontecer de duas maneiras. Essa digestão ela pode ocorrer de duas formas distintas. Eu posso ter uma digestão mecânica. Essa digestão mecânica, o que é? Vamos ver primeiro a mecânica e falamos do segundo tipo. Digestão mecânica ela é fruto da mastigação. Você cortar, rasgar, triturar, perfurar o alimento. Ela pode ser fruto também da tua deglutição. Diego, o que é a deglutição? É o teu ato de engolir. Então, quando você engole o alimento, quando o alimento ele passa da cavidade bucal para a tua faringe, isso é uma deglutição. Ou os teus movimentos peristálticos, que são movimentos que fundamentalmente acontecem ao longo do teu tubo digestório, especialmente no esôfago, né? São movimentos de contração que permitem que o alimento possa descer até o teu estômago. Então, quando eu falo em digestão mecânica, não esqueça, 301 e 302, é a mastigação, é a deglutição, são os teus movimentos peristálticos. E veja ainda, note muito bem,
que essa digestão ela também pode ser química. Digestão química, filho, é pura ação enzimática. Aí você vai ter que recordar do teu primeiro ano. Lembra que enzima é proteína. E enzima é proteína que funciona como catalisador. O papel de uma enzima é acelerar uma reação química. Então, uma reação química que levaria um tempo considerável para ocorrer, ocorre no intervalo de tempo menor pela participação de uma enzima. Então, repara muito bem em 301 e 302 que esse processo de digestão ela pode ser tanto mecânica como essa digestão pode ser química. Bem, então, Diego, os órgãos que formam o sistema digestório permitem essa quebra, permitem essa digestão. Sim, mas, Diego, é apenas o processo, é apenas o fenômeno da digestão? Não. Além da digestão, nós percebemos também um segundo fenômeno chamado de absorção. Diego, o que representa essa absorção? Eu sempre digo, meninos, que a absorção é um fenômeno de passagem. É a passagem dessas micromoléculas, essas micromoléculas fruto da digestão, elas vão passar do intestino para o sangue, a fim de que o sangue possa levar esses micronutrientes até todas as células do teu corpo. Então não esqueça, você notou digestão? Uma digestão ela é sempre uma reação de quebra. É você quebrar o alimento, é você converter uma macromolécula de alimento em uma micromolécula, em micromoléculas na verdade. E quando você observa o fenômeno da absorção, a absorção nada mais é do que uma passagem desses micronutrientes do intestino para o sangue, a fim de que o sangue possa levar essas substâncias para todas as células do teu corpo. Então você tem aqui nesse slide a função geral do sistema digestório. Dito isso, observa também uma outra coisa que é fundamental. Sempre falamos neste assunto em tubo digestório. Diego, o que seria o tubo digestório humano? O tubo digestório humano literalmente é um tubo, né? É uma via por onde o alimento vai passar. Então essa via por onde o alimento passa, onde este alimento sofrerá um conjunto de quebras, nós percebemos que essa via é o que nós chamamos de tubo digestório. E essa via é representada fundamentalmente por um conjunto de órgãos. Que órgãos são esses e que glândulas são essas também que constituem o tubo digestório humano? Repara muito bem aí, 301 e 302, verifica só. Primeiro você nota os órgãos digestórios. Que órgãos são esses? Está aqui, ó. Vamos ver os órgãos primeiro. Você percebe, atenção, boca, faringe, esôfago, você nota ainda estômago, intestino delgado, o intestino delgado está aqui, ó, né? E o intestino grosso. O intestino grosso você observa que é toda essa porção que envolve o intestino delgado. Você nota também, além do intestino delgado e intestino grosso, a presença do ânus. Então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus são os órgãos digestórios, órgãos que compõem o tubo digestório humano. Além disso, perceba também, 301 e 302, que eu noto ainda um conjunto de glândulas anexas, né? Glândulas que são acopladas ao tubo digestório. E que glândulas são essas que eu percebo? Primeiro, as glândulas salivares, presentes na cavidade bucal. Nós vamos ver que essas glândulas são importantes porque liberam saliva, e tu vais perceber que a saliva ela é fundamental para o nosso corpo. Além disso, eu vejo também a presença do fígado, né? E verifico uma glândula que é extremamente importante para o nosso corpo, que é o pâncreas, tá? Então, glândulas salivares, fígado e pâncreas são glândulas anexas, são glândulas acopladas ao teu tubo digestório. Muito bem. Dito isso, agora que nós já conhecemos os principais órgãos que compõem o tubo digestório humano, vamos verificar os locais que acontecem essa digestão. Eu posso logo adiantar para você, filho, que o processo de quebra do alimento vai acontecer fundamentalmente em 3 câmaras. Que câmaras são essas, Diego? Cavidade bucal, vou logo adiantar aqui,
Perdão, deixa eu voltar. Tenho 3 câmaras que quebram o alimento. Cavidade bucal, eu noto o estômago e verifico também os intestinos. Boca, estômago e intestino são as 3 câmaras do teu corpo, são os 3 grupos de câmaras que vai ocorrer processos de quebra do alimento. Então vamos começar com o processo de digestão na boca. Observa muito bem, 301 e 302, que eu tenho 3 elementos que são fundamentais que compõem essa cavidade bucal. O primeiro elemento que eu noto são os dentes, né? E verifica só, por favor, que eu tenho aí 4 grupos de dentes. Os incisivos, que são aqueles que cortam o alimento, os caninos, que são aqueles que perfuram o alimento, os premolares e molares são aqueles que trituram o alimento. Lembra que eu te disse ainda há pouco o seguinte: toda vez que eu falar para você em cortar, rasgar, cortar, né? Acabei repetindo, perfurar, triturar o alimento, isso é um processo mecânico. Então veja muito bem que os nossos dentes atuam no sentido de promover uma digestão mecânica. Observa que nós temos 16 dentes na arcada superior, né? Como você nota aqui, ó, parte de cima. Eu verifico também 16 dentes na arcada inferior. Então, uma dentição adulta, ela é formada de 32 dentes no total. É diferente de uma dentição de leite. Tecnicamente, meninos, nós chamamos a dentição de leite de dentição decídua. Então, a dentição de uma criança, que é uma dentição mais frágil que a dentição adulta, ela é formada apenas de 20 dentes. Então, o adulto ele tem 32 dentes, enquanto que a dentição de leite, a dentição decídua, a dentição de crianças, é formada por apenas 20 dentes. Observa muito bem, atenção por favor, que nós temos uma outra estrutura compondo a cavidade bucal, língua. A língua também é uma peça importante. Veja só, a língua ela é fundamental porque, primeiro, ela ajuda na tua mastigação. Ela ajuda na tua mastigação porque quando você está comendo, ela fica jogando o alimento de um lado para o outro para facilitar a ação dos dentes. Veja ainda, meninos, que a língua é importante porque permite a tua deglutição. Eu disse ainda há pouco que a deglutição é o ato de engolir. Então a tua língua ela funciona com uma espécie de rampa. É uma rampa que o alimento que está sob ela, o alimento ele é jogado para a faringe. Então esse movimento do alimento da cavidade bucal para a faringe é o que nós chamamos de deglutição. E veja ainda que a nossa língua ela é importante porque permite a fonação. Tomar cuidado que a fonação é o teu ato de falar. Então quando você fala, você sabe que a língua ela fica em pleno movimento, e ela fica em pleno movimento porque ela controla o fluxo de ar para a laringe. Nós vamos ver no futuro que a laringe ela possui as cordas vocais que permitem a produção da fala. Então, quando o indivíduo ele perde por algum motivo a língua, você sabe que fica comprometida a fonação, fica comprometido o ato de falar dele, ok? E por último nós identificamos as glândulas salivares. Observa que essas glândulas salivares, elas podem ser de 3 tipos. Nós temos as glândulas salivares chamadas de parótidas, nós temos as submaxilares e nós percebemos também aquelas que estão abaixo da língua, as sublinguais. Diego, qual é o papel dessas glândulas? É produzir saliva, é produzir o líquido salivar. Diego, para que serve saliva? Saliva, meninos, é extremamente importante. Para você ter ideia, a saliva ela tem um papel antisséptico. A saliva ela possui um bactericida. Você já viu que alguns animais, como cães e gatos, quando estão com uma ulceração, com uma ferida, lambem essa ferida? A ideia é liberar saliva. Como a saliva ela possui um composto chamado de tiocianato de potássio, o tiocianato de potássio é um bactericida. O tiocianato de potássio evita a proliferação bacteriana naquela ulceração, naquela ferida. Além disso, nós percebemos também que a saliva ela tem uma ação lubrificante. Ela lubrifica o teu tubo digestório,
permitindo que o tubo digestório, o alimento possa descer tranquilamente nesse tubo digestório. Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo você já deve ter falado também, que quando você vê aquele alimento que você mais gosta, aquele alimento que você mais gosta de comer, né? Você diz assim, eu fiquei com água na boca. Eu fiquei com água na boca, por quê? Porque é um efeito psíquico. Então, se você vê o alimento que você mais gosta, ou se um colega seu descreveu o alimento que você mais gosta, você começa a liberar saliva. Então, qual é a ideia da saliva, filho? Lubrificar o tubo digestório, facilitando que o alimento ele possa descer tranquilamente. Ou seja, a saliva ela tem um papel lubrificante, ela reduz o atrito do alimento com a parede da via. Mas olha, além dessa função de bactericida e a função também de lubrificante, a saliva ela possui uma enzima, hein? Esta enzima ela é chamada de pitialina. A pitialina ela é também conhecida como amilase salivar. O papel da pitialina é muito simples. A pitialina ela converte a pitialina ela é importante porque ela converte o amido em maltose. Ela vai converter o amido, que é um polissacarídeo, em maltose, que é um disacarídeo. Veja muito bem, atenção por favor, 301 e 302, que a pitialina ela só consegue atuar em um pH 7. Lembra que um pH 7 é um pH neutro. Então, para um pH 7, a atividade da pitialina ou amilase salivar é máxima. Então, essa enzima só consegue converter amido em maltose em uma condição de pH neutro, em uma condição de pH 7. Tudo bem? Então, dando sequência, o que temos também? Atenção, por favor. Dando sequência, vamos ver uma segunda câmara que ocorre de digestão. Estômago. O alimento chega ao estômago. O que vai acontecer com ele, Diego? O alimento chegou ao estômago, perfeitamente ele vai sofrer a ação do suco gástrico. O suco gástrico, o que ele possui? Basicamente duas coisas. O suco gástrico vai exibir uma enzima inativa chamada de pepsinogênio, que é uma enzima que é ativa, quando ativa se chama pepsina, e além disso eu noto também a presença do ácido clorídrico, o HCl. Não esqueça que o HCl ele é um ácido forte, e o papel do ácido clorídrico é promover a ativação enzimática. Ele transforma o pepsinogênio em pepsina, que é uma enzima que vai quebrar proteína em fração peptídica no estômago. Então veja como é importante o HCl. Ele converte o pepsinogênio em pepsina, que é a enzima que vai quebrar proteínas em frações peptídicas. Note ainda, meninos, que o suco gástrico tem uma função antisséptica por conta do caráter ácido, né, que esse suco vai exibir. Ele promove o controle dessa válvula, válvula pilórica, é a válvula que permite que o alimento vá para o estômago, ele promove esse controle e ele estimula também a liberação de um outro suco, que nós vamos ver na próxima aula, que é o suco pancreático. Ele vai estimular por quê? Porque o suco gástrico é extremamente ácido por conta do HCl, do ácido clorídrico. E nós vamos ver que o suco pancreático, ele possui compostos químicos que reduzem essa acidez, que diminuem essa acidez em demasia, né? Verifica, além disso, que o controle da produção do suco gástrico depende sempre, filho, de 3 fatores. Efeito psíquico, você ver o alimento, você ouvir alguém descrever o alimento, já libera o suco gástrico. Efeito mecânico, você mastigar. Você mastigar também promove a liberação de suco gástrico. E efeito hormonal. Existe, filhão, um hormônio chamado de gastrina. A gastrina é um hormônio que estimula a liberação do suco gástrico. Lembra que eu te disse que o suco gástrico possui uma enzima, né, que quando ativa, ela é chamada de pepsina. Alguém recorda o que essa enzima faz?
301 e 302. O que essa enzima é capaz de fazer? Lembra que essa enzima ela é importante porque ela transforma proteína em fração peptídica. Então, observa muito bem e guarda essa informação para mim, que ela é uma enzima que atua em pH 2. Lembra que de 0 até 7, aliás, em 7 ele é neutro, tá? De 0 a 7 ácido, então um valor menor que 7 ele é ácido, e um valor maior que 7, de 7 até 14, ele é básico. Então não esqueça, o teu referencial, para ser mais preciso, é 7. 7 ele é neutro, menor que 7, ácido, e maior que 7, básico. Então veja que a pepsina ela tem uma atividade máxima em um valor de pH 2. Então um pH ácido vai permitir que essa enzima possa realizar a sua função. Ok? Tudo bem? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, vamos continuar justamente o mecanismo de funcionamento do sistema digestório. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar a sua dúvida aqui no nosso canal de Biologia, ou se não, você pode mandar a sua dúvida também através das nossas redes de comunicação, principalmente o WhatsApp. Manda a tua dúvida aqui no canal do Deodoro, na publicação desse vídeo, ou você pode mandar a sua dúvida através do nosso grupo de WhatsApp. Um abraço para todos e até a nossa próxima aula. Tchau!